Pronto. Feito. Gravação iniciada. Ótimo. Então vamos lá, gente. Feito as boas-vindas, então, né? Comentado sobre a questão do grupo do WhatsApp e reforçado o nosso canal de comunicação especial aqui, oficial, que é o SIGA, tá? Então, se por acaso alguém não está acessando, não está conseguindo acessar o SIGA, eu peço que vocês tentem ali mesmo com os colegas no grupo ou até mesmo com a secretaria, se puderem, né, se for preciso, porque lá é o nosso canal oficial de comunicação, assim como também as aulas, os materiais estarão todos postados lá. Nós temos lá também lançado o cronograma, tá, das nossas aulas. Então, tem aula hoje? Não tem aula hoje? Que dia que vai ter aula? Enfim, né? Eu tenho um compromisso tal dia. Vai ter aula? Não vai ter aula? Para vocês poderem se programar durante todo o nosso curso. Estão lá todos as datas, dias que a gente vai ter aula, né? O que pode acontecer em alguma aula? Então, na aula passada, na semana passada, nós tivemos o momento tradicional, vamos dizer assim, né, do FIC. Como é que funciona esse tradicional? O tradicional é aula ao vivo aqui, 19 horas, para que a gente possa interagir ao vivo, vocês, enfim, lembrarem de algo relacionado ao que nós estamos conversando aqui, interagirem comigo, abrirem o microfone, conversar, e fiquem muito à vontade para isso, tá? Podem interromper à vontade, não tem problema nenhum, tá? E aí, esse momento fica gravado, como a gente está fazendo isso agora, e depois uma segunda parte da aula, que daí foi o tradicional da aula passada, que foi a questão de a gente gravar um outro pedaço de aula com slides, com áudio para vocês e deixar um exercício. Esse é o tradicional. Essa semana a gente vai fazer um pouquinho diferente, já fazendo o primeiro formato diferente, vamos dizer assim, né? A gente vai ter a nossa aula aqui hoje de interação, com explicação, tudo certinho, e vai ficar para vocês na semana a leitura de um texto e aí uma atividade que já está tudo postado lá no SIGA, graças a Deus, inclusive o PDF da nossa aula, a atividade, está tudo lá. Vocês terão uma atividade que relaciona esse texto com a nossa aula de hoje, tá bom? Então essa é uma aula, assim, digamos, inovação 1. A gente vai ter ainda outros formatos aqui durante o nosso percurso, mas aí a gente vai avisando vocês no decorrer aqui das aulas, principalmente de segunda-feira, tá bom? E aí, claro, né, quem não puder estar aqui presente, assiste a aula gravada desse dia. E aí, só relembrando, então, a questão da dinâmica do curso, né? A dinâmica do curso é sempre em 3 momentos. O momento da segunda-feira, se você não puder estar presente, assista a aula depois que será postada no YouTube e o link fica lá no SIGA. O momento posterior, que pode ser uma leitura, que pode ser uma aula gravada, enfim, e um exercício, tá? Então, são sempre esses três esquemas. Situações diferentes a gente explica para vocês se caso ocorrerem, ok? Então, vamos lá. Estamos aqui já num quantitativo legal de pessoas, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Gente, alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Fiquem à vontade, enquanto eu vou compartilhando aqui a tela, tá? Ah, tá. A Maria Júlia colocou tudo certo. Aí eu pensei, putz, a primeira vez que veio tudo, eu pensei, dúvida de tudo. Que bom, Maria Júlia, que bom, fico feliz. Deixa eu botar aqui a minha tela, então, compartilhar com vocês a minha janelinha do PowerPoint. Hoje a gente vai conversar, pessoal, sobre o espírito empreendedor. Vocês estão vendo a minha tela? Só confirmem, por favor, que eu não consigo olhar os dois lados. Sim, tudo certo. Jóia. Então tá, deixa eu tirar aqui essa aqui. Pronto. Eu não vou botar em modo de apresentação, porque senão vocês não enxergam. Esse é um probleminha aqui do nosso sistema, tá? Mas vamos lá então. Os livros que a gente vai usar a partir de então, eu já mostrei alguns para vocês acho que foi, né, do Dornelas, na aula passada. E hoje vai ser esse livro do Chiavenato que a gente vai usar, tá? Para esse tópico aqui. E aí, muito provavelmente hoje, vocês vão identificar várias coisas que a gente for conversando aqui com vocês mesmos, se vocês são empreendedores, com pessoas que vocês conhecem, que talvez sejam empreendedores, enfim, tá? Então,
tentem fazer esse exercício, né? Já inicialmente eu falo aqui, tentem fazer esse exercício de, conforme a gente for comentando as características do empreendedor, as formas do empreendedorismo aí, conforme acontecem, tentem identificar exemplos assim na realidade de vocês. Isso vai fazer com que vocês compreendam, né, e consigam realmente compreender aqui a nossa sequência da aula, tá? Então vamos lá. Características do espírito empreendedor. O que é? Quando a gente fala assim, aquela pessoa é um empreendedor, né? Quem ele é, enfim. E outra situação é que nós temos vários, na aula passada a gente comentou, a gente tem vários autores que falam sobre empreendedorismo, que escrevem sobre empreendedorismo, e cada um deles tem a sua visão do empreendedorismo, né? E essa visão do empreendedorismo que a gente traz aqui, tenta trazer uma pinceladinha de cada autor diferente, para não ficar sempre no mesmo, né? Claro, a gente usou ali como referência o Kevenato, usa o Dornelas também, e tem outros aqui, tem McClellan, tem Smith, se eu não me engano, tem vários aqui dentro do material. Então, se por acaso algum dia vocês se depararem com algum material que tenha uma definição de empreendedorismo, comentários, né, sobre empreendedorismo, diferente do que a gente trouxe aqui, não quer dizer que o que vocês estudaram aqui está errado, nem que o que vocês estão lendo naquele momento lá está errado, tá? São visões apenas diferentes. Então, a gente viu várias definições na aula passada e ainda aqui a gente tem uma, né? Para essa aula, para a gente poder entender, a gente vai entender que o empreendedor é a pessoa que faz as coisas acontecerem, que ele consegue fazer as coisas acontecerem, porque ele tem alguma sensibilidade, alguma coisa, vamos dizer assim, alguma característica ou algumas características, né, que acabam fazendo com que ele seja motivado a fazer as coisas acontecerem. Então, ele é dotado dessa sensibilidade para os negócios. Quando a gente fala assim, fulano tem tino para o negócio, né? Tudo que coloca na mão dele dá certo. Poxa vida, ele abre uma mercearia, dá certo. Ele fecha a mercearia, vai abrir uma lanchonete, dá certo. Olha, o cara é fera. Alguém conhece, né? Normalmente nós conhecemos alguém assim, que abre, né? O que a pessoa colocar a mão, funciona, vamos dizer assim, né? Então, esse empreendedor, ele é alguém que tem esse tino financeiro, essa sensibilidade para os negócios, essa capacidade de identificar oportunidades, né? Em momentos, em contextos, em locais que nem sempre nós conseguimos enxergar, às vezes, né? Então, a gente sempre fala que o empreendedor, a depender da sua definição, ele transforma as ideias em realidade. As ideias que ele tem, a criatividade que ele tem alguma forma inovadora de pensar algo, e essa transformação é ou para benefício próprio, ou para o benefício da comunidade como um todo, né? E sempre, claro, com muita criatividade e com, basicamente, né, muito também, principalmente, um alto nível de energia. Por que alto nível de energia? Porque esse empreendedor, primeiramente, ele precisa confiar, ele precisa acreditar que o que ele está fazendo tem um propósito, tem um fundamento, pode dar certo. Ele acredita naquilo que ele quer fazer. Então, ele começa, né, demonstrando imaginação. Então, ele começa com a criatividade, obviamente, que ele tem, né? Ele começa a criar coisas a partir daquela oportunidade que ele enxergou. E aí, ele começa a fazer o exercício imaginativo, que a gente diz, que às vezes não é nem... não pensem que o empreendedor, via de regra, ele tem que sentar numa mesa, tem que, sabe, ficar naquela posição de psicografar, assim, estudando, enfim, e ali ele vai começar a imaginar, criar. Não. O empreendedor, às vezes, ele está dirigindo, ele está cozinhando, ele está caminhando no mercado e aquilo vem, sabe? Aquela ideia vem, enfim, novidade, né? Aquela criatividade, digamos assim, a imaginação que ele precisa, a ideia que ele precisa acaba vindo. Deixa eu só abrir aqui para alguém entrar, ótimo. Aquela ideia que ele precisa, enfim, acaba surgindo, tá? Então ele demonstra, né? Imaginação, perseverança, e combinando tudo isso, criatividade, imaginação, perseverança, o alto nível de energia,
a vontade do fazer, de querer mudar um aspecto seu, a benefício próprio para a comunidade, enfim, isso tudo combinado adequadamente faz com que ele consiga transformar uma ideia simples e às vezes julgada por quem está de fora, mal estruturada, digamos assim, em algo concreto e bem sucedido no mercado. Porque a gente vai ver mais para frente que existem dois tipos de empreendedores que ficam cada um em um polo, assim. Tem aquele empreendedor que é o cara que conhece o produto e que às vezes, para quem estuda administração, você olha o cara e fala assim, meu Deus, ele nem está calculando o custo do material dele e está dando certo. E aí do outro lado você tem aquele cara que é o administrador, que calcula tudo, o cara tem tanto conhecimento, mas não dá certo, sabe? Então a gente tem esses dois polos aí que a gente, claro, consegue identificar e não quer dizer que um esteja errado ou o outro, não é isso. Mas são características, né, diferentes e que acabam sendo a longo prazo ou até mesmo a curto prazo bem sucedidas, né? E a princípio a gente pode julgar como algo não tão estruturado assim, tá? Então algumas características dos empreendedores nos estudos do empreendedorismo foram identificadas, foram feitos testes, entrevistas, pesquisas com os empreendedores e foram elencadas algumas características que a gente consegue identificar nessas pessoas que têm esse tino para os negócios, que criam algumas ideias, que põem isso em prática e vão à frente com essa perseverança, força de vontade, sem medo, sabe? Aquela pessoa destemida que vai, só quer fazer acontecer, né? Então, quais são essas características? A primeira delas é a necessidade de realização. McClellan identificou que os empreendedores apresentam elevada necessidade de realização. O que significa isso? Sentir-se realizado. As pessoas apresentam diferenças individuais, certo? Quanto à necessidade de realização. Se eu perguntar aqui para vocês, deixa eu ver em quantos nós estamos aqui, porque enquanto eu estou apresentando eu não consigo ver a tela aqui de vocês. Nós estamos em 16 pessoas, é isso? 1, 2, 3, 4, não, 17, 18 comigo, acho, aqui. Enfim, se eu perguntar para vocês, o que realiza vocês? O que faz você sentir-se realizado? Muito provavelmente, cada um de vocês vai falar uma coisa diferente, certo? E cada um de vocês talvez não tenha uma coisa só que faça você se sentir realizado. Talvez tenham 2 ou 3 coisas diferentes. Então, a realização, o sentir-se realizado é muito particular, certo? E aí a gente pode julgar, né? Se formos julgar entre pouca necessidade de realização e muita necessidade de realização, nós teríamos os empreendedores alocados ou colocados em um local de elevada necessidade de realização. Para ser bem prática, no sentido de, se eu disser para vocês assim, se vocês me disserem, né, para vocês sentir-se realizados ter uma casa própria ou um trabalho, um emprego. Falando bem assim simples, uma casa própria e um emprego. Alguns vão dizer, não, para eu me sentir realizado, eu quero conquistar algo. Então, conquistar algo pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser qualquer coisa. Mas um bem, vamos falar assim, né? Ter um bem próprio, seja ele um carro, uma casa, enfim, ou ter um emprego. Falando agora só, pensem aí, não precisam me responder. Agora falando só no emprego, vamos puxar lá para o emprego. Né? Lá na questão carteira assinada, vamos pensar bem funcionalista. Emprego, carteira assinada, ponto. Nesse emprego, né, no trabalho, o que faz você sentir-se realizado? É apenas estar no emprego, tá? Independente do cargo, enfim. Ou para você sentir-se realizado, você gosta ou almeja ocupar cargos de liderança. Né? Então vejam, a gente está falando agora de um mesmo local, de um mesmo contexto, estar empregado, emprego, e nós estamos falando dentro desse contexto em níveis diferentes. Entenderam a questão dos níveis? Então nós temos um nível, né, que o emprego por si me basta, o emprego por si, ok, me basta, mas não, tem pessoas que têm esse desejo, não me basta apenas estar empregado, eu quero estar em cargo de liderança.
certo? Não quer dizer, gente, isso não está atrelado à questão de ser grato ou não ser grato por aquilo que a gente tem, tá? Não tô falando, não estamos entrando nesse ponto, porque às vezes a gente fala assim, né? Isso é uma coisa muito interessante que os estudos de coach me trouxeram, que é quando a gente é educado, vamos dizer assim, os nossos pais nos educam a ser gratos por tudo que a gente tem, e parece que quando a gente almeja algo a mais, a gente está sendo ingrato pelo que a gente tem, e não é isso. A gente precisa fazer esse exercício de dizer, não, eu sou grato pelo que eu tenho, sou grata pelo que eu tenho, mas eu almejo posições maiores, salários maiores, enfim, aí cada um tem o seu propósito. Mas entenderam a questão do nível, né? Alguns podem estar num nível bem raso, do tipo, não, emprego por si me basta, carteira assinada, trabalho lá as minhas horas, tá tudo certo. E agora outros não, eu quero cargo de chefia, quero chegar a ser CEO de uma empresa, enfim, tá? Então, voltando à necessidade de realização, é justamente esse o ponto. Tem pessoas que sentem a realização para elas é o status, é contentar-se com o que você já tem e tá tudo bem. E tá tudo bem também, justamente é isso que a gente precisa entender. Não quer dizer que você necessariamente precisa ter sempre vontade de querer melhorar, e ir a mais, ir além, não. Isso é uma característica de determinadas pessoas, de determinadas personalidades, tá? E essa personalidade é uma das... essa característica é uma das características da personalidade do empreendedor, a elevada necessidade de realização em relação às outras pessoas da disposição da população em geral, tá? Um outro ponto que foi identificado dos empreendedores é a disposição para assumir risco. Bom, aqui não precisa nem comentar muita coisa, né? Quando a pessoa resolve empreender, e aí volto ao que eu estava comentando na última aula, quem não estava presente aqui, eu faço uma ressalva. Gente, olha só. Aqui pra gente, o empreendedor, até deixa eu voltar aqui o slide, que eu trago uma definição de empreendedor aqui para hoje, né? As diversas definições de empreendedorismo, empreendedor, enfim, elas trazem desde pessoas que abrem os seus próprios negócios, a pessoas que criam invenções extremamente criativas e inovadoras, tecnológicas, enfim, e há pessoas que também modificam processos dentro das suas organizações, tá? Então, assim, aqui eu só quero fazer uma ressalva e desmistificar o ponto de que vocês precisam abrir um CNPJ para serem chamados empreendedores. Eu comentei na última aula que alguém que modifica um processo dentro de uma organização, alguém que modifica alguma coisa na sua rua, no seu bairro, faz algo diferente, é um empreendedor, tá? Então, só para a gente entender aqui. E aí, quando eu falo disposição para assumir risco, eu estou falando justamente disso, da pessoa que tenta fazer diferente, né? Então, vamos tentar puxar lá para a nossa vida de escola. E vocês lembram quando a professora fazia uma pergunta difícil na sala, que ela dizia assim, quem sabe levanta a mão, e aí quase ninguém levantava a mão, ou ninguém levantava a mão, e você sabia a resposta, e aí você ficava naquela assim, tipo, ai, levanto ou não levanto, e de repente lá você levantava a mão, e aí, o que era aquilo? Você estava assumindo o risco de responder a questão e errar. Você podia errar, né? Podia não acertar. Mas você, que bom, acertava, isso, né, vitória. Mas você pode não acertar, e aqui para o empreendedor é a mesma coisa, independente do que ele vai fazer, um novo processo numa empresa, né, numa indústria, numa organização, ou abrir o seu próprio negócio, ele está tentando, está arriscando, né? Então, não só isso, mas ele assume, né, riscos, aqui o material ele leva para isso, para riscos financeiros. Eu preciso investir, na minha organização a gente precisa fazer um investimento para conseguir mudar esse processo que eu quero, ou até mesmo para eu abrir o meu negócio, é um risco financeiro, certo? Eu vou ter que, se eu quero abrir o meu próprio negócio, óbvio, eu vou abandonar meu emprego anterior, eu vou abandonar o meu salário fixo lá no final do mês para tentar uma coisa nova. Então, é um risco, sim. Os riscos familiares também, porque quando você faz isso, você envolve toda a sua família, né? Vocês estão comigo? Estamos. Então, vamos fazer isso acontecer. E aí, né, vai. E também os riscos psicológicos, porque independente do que você vá fazer, de novo, você pode não acertar.
E aí vai da maneira como você lida com isso, né? Isso é muito importante, você ter essa consciência de que pode não dar certo. E não dando certo, você tem que entender que pelo menos você tentou, né? Aquela coisa, a gente sempre fala que o não, todo mundo tem, né? Do tipo, estou aqui com vocês e de repente a gente resolve, nós aqui, vamos fazer um encontro todos juntos em algum lugar e tal, e tal, e tal. Poxa, mas será que vai dar certo? O não a gente já tem. Não tá acontecendo esse encontro, não vai acontecer se a gente não fizer nada. O não é certo para todo mundo. Agora, se a gente quiser tentar, né? Então, se a gente for tentar, pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, até esses dias eu vi uma publicação no LinkedIn que eu achei muito legal. A pessoa, não lembro agora quem, fez um fluxograma e aí ela colocou, fluxograma não, desculpa, um organograma assim, uma estrutura de tópicos e ela colocou tentar, não tentar. Daí no não tentar, do tipo, não, né? Não tentar, você já tem o não. E o tentar, sim ou não. Então as suas chances aumentam quando você pelo menos tenta, né? Além disso, existe uma relação entre a necessidade de realização, que a gente acabou de conversar, e as propensões para assumir risco. Então, identificou-se nas pesquisas, McClellan é um dos pesquisadores que identificou que os empreendedores, devido à sua alta necessidade de realização, eles assumem mais riscos, porque se eles conseguirem, eles vão se sentir realizados. E eles vão saber lidar com a frustração de não conseguir, né? Então, assim, espera-se, né, que saiba lidar justamente por essa questão de que ele sempre vai ficar tentando, né? Ele vai ficar tentando até ele conseguir, né? E justamente esse não conseguir pode ser uma motivação para que ele continue adiante. Então, essa questão do risco moderado, o risco do empreendedor, né? Claro que a gente tem pessoas que têm propensão para assumir mais risco, aquelas que têm propensão para assumir menos risco. Nós temos pessoas que preferem, né, ter um certo controle sobre a situação, outras que deixam ao acaso. Isso são características de personalidades, ok? E claro, quando a gente fala de risco e de empreendedorismo, a gente está falando de autoconfiança, né? Que assumir um risco tem total relação com a autoconfiança do empreendedor, tá? E aí vem uma terceira característica do espírito empreendedor, que é a própria autoconfiança. Porque com autoconfiança, o empreendedor sente que ele consegue enfrentar qualquer desafio. Ele é autoconfiante, então ele se dá conta, vamos dizer assim, ele banca o que der errado, né? As pesquisas, obviamente, mostram que os empreendedores são pessoas independentes, que conseguem enxergar os problemas lá na frente, mas mesmo que existam problemas, ele tem a autoconfiança, justamente aí o nome, né? De que ele vai superar esses problemas, de que ele consegue superar. Sabe aquela pessoa que você fala assim, pô, cara, mas tu vai tentar aí fazer, sei lá, uma conveniência, tu vai abrir uma conveniência, já tem uma conveniência ali na rua de trás. Não, mas aqui na rua passa mais gente do que na outra rua lá. Mas tá tão cara a bebida ultimamente, tem certeza que vai abrir a conveniência, a margem é tão pequena? Não, mas eu vou investir tanto, vou conseguir comprar mais barato não sei onde. Sabe, aquela pessoa que sempre tem uma resposta autoconfiante, resolver o problema que você criou para ela. Então é assim que funciona. Gente, só deixa eu ver aqui que tem mensagem no grupo de vocês. Do Alex, peraí, vamos ver, só deixa eu ver se eu preciso autorizar ele aqui, porque como eu disse, quando eu tô aqui com vocês, sim, agora sim, pronto, joia, consegui colocar eles aqui. Gente, desculpa só acessar aqui vocês agora, que quando eu tô compartilhando a minha tela, eu não consigo ver que vocês estão pedindo acesso, tá? Então eu vi aqui no WhatsApp que vocês pediram acesso, e aí agora já abri lá de volta e consegui encaminhar vocês, tá bom? Vamos lá, continuando. Então estávamos aqui na autoconfiança. Então a pessoa ela vai superar todas as objeções que você fizer para ela, né? E aí existem alguns autores, e Rotter é um deles, que falam, né, que tem pessoas que acreditam que os seus esforços e as habilidades são o que vai determinar o seu sucesso. Então, essas pessoas que acreditam que o seu sucesso e as suas habilidades os seus esforços e as suas habilidades determinam o seu sucesso, a gente fala que elas têm um foco interno de controle. É como se elas entendessem que o controle está com elas. Eu faço, eu aconteço, eu dou jeito.
Pode cair o mundo, mas eu dou um jeito. E existem outras pessoas que têm já a gente fala que eles têm o foco externo, o controle está lá fora da mão deles, ou seja, a sorte, o acaso, a vida, o universo, né, vai dar conta. Então, essas pessoas que pensam no universo, na vida, enfim, aí eles têm o foco externo de controle. Quando a gente fala de verificar características do empreendedor e relacionar, né, com esse foco interno, foco externo de controle, a gente verifica que os empreendedores eles têm mais foco interno de controle do que foco externo. Então, existe para eles muito mais elevada essa questão do foco interno. Aquilo que a gente falou antes, né? Que eu comentei antes para vocês. Você fala qualquer coisa para o empreendedor, ele vai dizer, não, mas eu faço assim. Não, mas eu resolvo desse jeito. Mas eu dou um jeito assim. Pode acontecer o que for, ele sempre vai ter resposta, tá bom? Então, continuando aqui só uma figurinha para esquematizar para vocês as 3 características principais, né, do empreendedor. Mais uma vez eu vou pedir licença, deixa eu ver se tem alguém entrando aqui, ainda não. Mas, deixa eu ver aqui. Tem alguém, a Bianca tá pedindo o link. Deixa eu só verificar, eu acho que ele tá na descrição do grupo. Está. Deixa eu botar aqui. Opa, Thaís já mandou. Beleza. Obrigada, Thaís. E o Chico comentou aqui que tem pessoas que buscam estabilidades com cargos de concurso público. E o Chico, sim. E eu vou te dizer que também é um comportamento empreendedor, tá? Veja, o fato de você... como é que eu vou dizer? Tudo que a gente faz, vou tentar exemplificar de uma outra maneira, né? Mas tudo que a gente faz na vida, a gente precisa dedicar tempo, certo? E para estudar para concurso público não é diferente. Você tem que dedicar tempo. A depender do cargo que você está pleiteando, bastante tempo, né? Cargo, concorrência, enfim. Então, quando você decide, de alguma maneira, ainda que você não abandone o seu emprego, ainda que você, né, o seu emprego estável, carteira assinada, enfim, para estudar, ainda que você não modifique em larga escala a sua vida, mas você está decidindo alocar 4 horas, 2 horas, 1 hora de todos os seus dias, 2 vezes por semana, enfim, a depender da agenda, independente da agenda que você escolher, você está escolhendo alocar tempo da tua vida para estudar para um concurso público, que é um risco. Querendo ou não, é um risco. Então você está mais aqui, né? Está assumindo o risco total. Claro que, pensa, se você passar, a realização é gigante. E você tem que ter, sim, uma parcela de autoconfiança para saber que você vai estudar e, digamos, se bancar na hora da prova, né? Querendo ou não, a gente que faz concurso público, tem que, assim, você na hora que estuda, você tem que ter aí um otimismo para que você, né, para que você permaneça aí dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, estudando leis e tentando gravar, e aí quando você chegar na prova, você diz, não, eu sou o cara, eu sei tudo, eu vou fazer essa prova e eu vou passar. Né? Então, assim, primeiro, talvez quem olhe de fora pense assim, tá, mas que risco que a pessoa tá assumindo, né? Quando ela vai estudar para um concurso, isso não tem risco nenhum. Tem, gente, tem. Porque por mais que você seja solteiro, more com os pais, enfim, você tá dedicando 2 horas, 4 horas, o tempo que for, né, da sua vida para estudar para concurso e assumindo o risco de não passar, né? Então, assim, aí vem aquela coisa, meu Deus, olha só, fulano estudou 1 ano para passar no concurso para juiz e não passou, coitado, né? Quem tá de fora pensa assim, né? Coitado. Quem tá dentro, que não passa no concurso, pensa, opa, tenho a oportunidade de estudar aí mais um tempo e eu vou passar. E a pessoa persiste, né? Então é aquela questão de também ter perseverança, autoconfiança e também uma boa dose aí de autocontrole, né? Para continuar nessa empreitada, digamos, nessa dedicação. Entenderam a questão do empreendedor, que nem sempre precisa abrir um CNPJ? É só tomar, digamos assim, arriscar em uma coisa nova, né? Empreender na vida. Quando a gente fala assim, fulano empreendeu. Empreendeu? Ele abriu um negócio? Não, ele mudou de carreira. Olha, tá, mas o que ele fez? Fez uma nova faculdade. Uau! Entendeu? Nem sempre todo mundo olha isso como um empreendedorismo, mas tá? Então,